Bem-vindos a esta edição do Economia Real. A taxa de desemprego registada em Portugal em 2022 foi de 6%, desde 2002, ou seja, há 20 anos, que este valor não era tão baixo. Esta é uma das diferenças em relação a outras crises inflacionistas que foram acompanhadas de desemprego elevado. No entanto, nos últimos meses, o número de desempregados tem vindo a subir. Por isso é legítimo perguntar qual vai ser o comportamento do mercado de trabalho, em que as remunerações brutas até subiram, mas o rendimento real caiu mais de 5% devido à inflação. Isto colocou o poder de compra dos portugueses no nível mais baixo desde 2018. Aliás, a OCDE disse na semana passada que, desde o início da pandemia, o rendimento real dos portugueses registrou a segunda maior quebra neste espaço da OCDE, apenas melhor do que aquilo que se passou em Espanha, cuja economia continua a ser, como sabemos, a principal cliente das nossas exportações. Para debater este tema, temos connosco três convidados: Wanda Cruz, secretária executiva da UGT, temos também Rafael Campos Pereira, vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal, e João Sergeira, economista e professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade de Minho. Também convidamos a CGTP, mas esta central sindical acabou por não se fazer representar. Aos três que estão aqui hoje connosco, muito obrigado pela vossa presença. Começo pelos números de hoje e que vêm de Bruxelas, dizendo que a economia portuguesa vai crescer 1% em 2023. João Sergeira, começo por si. Este crescimento a confirmar-se de 1% é suficiente para manter o atual nível de emprego e esta taxa de desemprego tão baixa em 20 anos? Bom, quando nós olhamos para a evolução do emprego, já num período de desaceleração que corresponde basicamente ao último trimestre do ano passado, nós verificamos praticamente uma estagnação do emprego, algum aumento do desemprego, embora esse aumento do desemprego possa ser explicado, em grande parte, pelo aumento de inativos, ou seja, pessoas que não procuravam emprego, eventualmente, em virtude de melhores perspectivas do mercado de trabalho e, portanto, do próprio desemprego ter vindo a diminuir no início do ano, decidiram começar a procurar trabalho. Pode haver outras razões, mas muitas vezes é esta, que é quando há melhores perspectivas em termos de encontrar emprego, há pessoas que deixam a sua situação de inativo para procurarem trabalho. E, portanto, um desempregado é aquele que está disposto a aceitar um trabalho remunerado e faz procura ativa de emprego. E, portanto, para isso acontecer, regra geral, tem de haver também perspectivas do mercado de trabalho que sejam favoráveis. Portanto, nós já observamos neste último trimestre um abrandamento em termos do crescimento do emprego. Há um aumento do desemprego, em parte motivado por esta questão dos inativos. E, portanto, a confirmar-se um abrandamento forte no crescimento da economia relativamente àquilo que foi 2022, o que é de esperar é que, efetivamente, o mercado de trabalho não vá muito para além dos números que já temos. Portanto, nós provavelmente chegamos a um fim de ciclo de um grande crescimento do emprego desde 2012. Portanto, o emprego em Portugal cresceu cerca de 500 mil pessoas. Portanto, 500 mil empregados é notável. Portanto, em 2012 não seria expectável que numa década a economia portuguesa fosse capaz de criar 500 mil empregos. O que já não foi tão favorável foi o valor desse emprego que foi criado. Portanto, foi um valor que nós olhamos depois para a ótica da produtividade aparente do trabalho. Portanto, quando dividimos o produto pelo número de trabalhadores, a evolução foi muito tenue, foi muito baixa. E, portanto, é isso que depois limita também o aumento dos salários. Mas aí já chegaremos posteriormente. Portanto, o crescimento de 1% no PIB, se não houver crescimento do emprego, estamos a falar de um crescimento da produtividade de 1%, que é razoável para a economia portuguesa atual. Portanto, se a confirmar-se 1% do PIB, eu diria que até não é mau em termos de perspectiva. Provavelmente há uns meses atrás até estaríamos a contar com uma projeção um pouco mais desfavorável, diferente daquela do Governo, mas a grande parte dos economistas assim o pensavam. Portanto, acaba por não ser uma má notícia nesse sentido. Agora, se vamos estar à espera de uma diminuição do desemprego, a minha perspectiva é haver uma manutenção dos valores que terminamos o ano 2022. Wanda Cruz, o GT, deixa-me perguntar-lhe assim, ainda há dias o Ministro da Economia elogiava o comportamento da economia portuguesa, o adjetivo é dele, vou citá-lo, um desempenho notável. Face a todos estes números, face aos números que eu citei no início do programa, relativamente à queda real das remunerações, à perda de rendimento desde a pandemia, à gravidade dessa perda e a estes contextos que já foram explicados aqui no início do programa, fica satisfeita com essa avaliação do Ministro da Economia e acredita que 2023 vai dar aos trabalhadores algo melhor do que 2022?
Bom dia, boa tarde, bom dia. Agradeço o convite que fizeram ao GT para também participar deste debate que algumas vezes as centrais sindicais, e neste caso o GT, vai ficando também de fora e é importante perceberem qual é que é a nossa opinião, a nossa posição relativamente a estas questões do mundo do trabalho, que é aquilo que nós fazemos todos os dias. O que eu lhe queria referir relativamente a isto é que houve, em termos macroeconómicos, um bom desempenho da nossa economia, mas depois a realidade com a inflação veio-nos trazer à luz que as coisas não estão muito bem. Portanto, os trabalhadores têm vindo a perder poder de compra devido à inflação e os motivos todos que levam à inflação, sendo que é importante que, primeiro, o acordo que nós firmamos seja cumprido, coisa que ainda hoje de manhã tive a oportunidade de ler, que já há aqui algumas denúncias nesse sentido, e a nossa intenção ao negociarmos e ao conseguirmos chegar a bom porto no acordo que firmámos, teve a ver justamente com alguma previsibilidade para os trabalhadores. Se foi o acordo perfeito para o mundo do trabalho ou para os trabalhadores, não foi, mas sem este acordo pior seria. É importante que o Governo também olhe para a realidade dos trabalhadores neste momento, que face ao aumento do custo de vida provocado pela inflação, acabam por ter muito menos liquidez e estas medidas restricionistas que o Banco Central Europeu também tem vindo a impor, também não nos vai ajudar. Temos aqui uma classe média que não está a ser olhada do nosso ponto de vista como deveria de ser. Temos os juros do crédito à habitação que têm subido substancialmente. Há muitos trabalhadores que não estão a conseguir só com o seu ordenado, estamos a falar classe média, não estão a conseguir cumprir todos os compromissos que têm. Portanto, e isto também tem que haver aqui medidas que ajudem não só as franjas mais vulneráveis da nossa sociedade, e podemos falar dos trabalhadores que de facto têm um salário. Podemos falar também dos pensionistas, também têm sido muito vulneráveis nesta circunstância. Permita-me interromper, deixe-me perguntar-lhe isto. Ouvi-lo um bocadinho mal, peço desculpa. Vamos tentar ver se melhoramos então a qualidade do som que chega aí. Permita-me interromper para lhe colocar esta questão adicional, levantada, enfim, pelo comentário que o João Sandugelho acaba aqui de fazer relativamente ao crescimento ou à variação da produtividade, ou seja, temos uma situação, não se pode chamar pleno emprego, mas enfim, está muito perto de uma situação de emprego em que só resiste alguma fricção ali, mas um pouco mais, e depois temos uma produtividade que não acompanhou num ritmo bastante elevado e por isso não se conseguiu melhorar os salários. Acredita que esta solução do acordo é efetiva para melhorar essa produtividade ou o que é que temos de fazer? Achamos que sim, achamos que, aliás, a base do acordo era salários, rendimentos e competitividade, portanto, e a produtividade também está incluída. De facto, achamos que é positivo este crescimento de 1%, e aliás foi aquele que também foi, 1,3% foi aquele que foi consagrado pelo nosso Governo em termos de Orçamento de Estado. Acho que a produtividade tem vindo também a aumentar, e fizemos prova disso até nas negociações que tivemos em termos de acordo, porque, como deve calcular, para se conseguir chegar àquela redação final, tivemos muito tempo em termos de grupo de trabalho na concertação social para podermos chegar a esse acordo, e a produtividade, de facto, também tem demonstrado que subiu. Agora, vamos ver como é que também toda a economia se comporta e que é fundamental que seja devidamente acompanhado e não esperarmos que os dados que agora temos, alguns bons, outros menos bons, outros razoáveis, também não podemos permitir que a situação agudize e que nos digam que o grande problema da nossa economia é a baixa produtividade. Deixa-me então ouvir aqui o Rafael Campos Pereira, que representa um dos parceiros deste acordo. Rafael, entretanto, na semana passada tivemos a aprovação da Agenda do Trabalho Digno e temos os empresários que assinaram, ou cujos representantes assinaram este acordo no ano passado, em outubro, agora zangados porque dizem que muitas das alterações à legislação laboral vão no sentido contrário daquilo que se pretendia para melhorar a produtividade. Em que é que ficamos? Ficamos exatamente nisso. As empresas e os seus representantes assinaram um acordo, tendo em vista esta agenda de trabalho digno,
com o Governo, de boa fé, e já numa situação em que algumas das linhas vermelhas que tinham sido colocadas na mesa por parte da CIP e das restantes confederações não tinham sido respeitadas. Portanto, foi feito um esforço grande no sentido de podermos convergir nesse acordo. Entretanto, temos vindo a assistir, ao longo dos últimos meses, a uma série de alterações àquilo que tinha sido acordado em termos globais. Umas conseguiu-se corrigir, outras não foi possível, e a Assembleia da República, por iniciativa do grupo parlamentar do Partido Socialista ou por iniciativa de grupos parlamentares mais à esquerda, acabaram por introduzir alterações que truncam o sentido e alteram substancialmente. Há vários exemplos, questões que têm a ver com a contratação coletiva, questões relacionadas com a cessação do contrato e a presunção de que num acordo o contrato de trabalho, considerando o trabalhador que recebeu uma compensação pecuniária de natureza global, não há mais nada a receber, e aquela questão da renúncia aos créditos após a cessação do contrato. E há mais outras alterações, aliás, acabou de sair e, portanto, ainda vamos ver se vou ser surpreendido com as alterações. Agora, o que eu acho é que estamos muito preocupados, ou particularmente o Governo, muito preocupado com a introdução de mais alterações à legislação laboral que estava estabilizada e que não precisava de ser aperfeiçoada e, neste caso concreto, de ser piorada. Aquilo que é o ponto tem a ver exatamente com a questão da produtividade e dos aumentos necessários da produtividade. E a baixa produtividade, ou o não crescimento da produtividade, conforme era desejo de todos os parceiros sociais e de todos os players na economia portuguesa, decorrem de vários motivos. Decorrem seguramente de alguns problemas de qualificação que é preciso resolver, decorrem seguramente de alguns problemas da gestão que é preciso resolver, decorrem também de muitas matérias que dependem do Governo e da administração pública que não são corrigidas. Eu gostava de fazer um parênteses a este propósito para lembrar o seguinte: nós neste momento temos constatado que há greves dos professores porque a educação não está a funcionar bem, os tribunais não estão a funcionar bem, nem funcionam bem há muito tempo, o Serviço Nacional de Saúde está no seu pior estado das últimas décadas, provavelmente, o próprio Governo está enredado em casos e problemas, e o único pilar que está a funcionar na economia portuguesa é a atividade empresarial, é a iniciativa privada, é a economia de mercado. É o único pilar, e tanto assim é que os números das exportações têm sido notáveis, porque a economia e as empresas estão a revelar alguma pujança e, apesar de tudo, estão a tentar acrescentar cada vez mais valor e ultrapassar as tais dificuldades que têm a ver com a baixa produtividade. Mas como é que responde, Rafael, desculpe, permita-me que interrompa, como é que responde àqueles que dizem que a economia vai muito bem, muito obrigado, mas as famílias não? Eu acho que as famílias têm que ir, mas também aqui abro um outro parênteses para dizer o seguinte: desde a pandemia verificamos que não há nem recuperações nem quedas em bloco, mesmo na economia. Há setores que estão a reagir de forma diferente consoante os momentos. E mesmo dentro de setores maiores, como por exemplo a metalurgia e metalomecânica, há subsetores com comportamentos diferentes. E mesmo dentro dos subsetores, basta mudar. Diverso. Mas... há muita divergência. As coisas estão a evoluir de forma muito diferente e com muita rapidez. Temos indicadores que parecem positivos. Há indicadores do lado positivos. Da economia agregada, do lado das empresas e depois do lado dos rendimentos, dos salários e dos trabalhadores, aparentemente os números não são assim tão positivos, tirando o número do desemprego. Os números não são tão felizes como os da economia, é verdade. E isso nós temos constatado e temos verificado que as empresas, particularmente nos últimos tempos, têm tentado transferir mais rendimentos para as famílias. Isso também me parece uma verdade insufismável e os aumentos que têm acontecido nos últimos tempos, em muitos casos, na maioria dos casos, têm sido superiores à inflação, particularmente nos setores que eu conheço melhor. O valor médio das remunerações aumentou 4%. Sim. Portanto, é bastante abaixo da inflação. Mas depende dos setores. Eu não quero falar mal de outros setores, mas os setores mais importantes da economia portuguesa e os mais exportadores têm feito essa transferência
e têm aumentado, em muitos casos, mais do que a inflação. Evidentemente que eu acho que para esse efeito e para falarmos de transferir esses rendimentos para as famílias, está a ser feito um esforço por parte das empresas, mas o Poder Central e o Estado português têm a obrigação de complementar também esse esforço. E esse esforço do Estado deve revelar-se na redução do IRS. E eu julgo e acho que cada vez mais estou convicto de que é fundamental que sejam feitas mexidas na taxa de IRS para podermos aumentar os rendimentos das famílias. E também diria que é fundamental reduzir e pensarmos, tal como o Ministro da Economia já o disse várias vezes, reduzir o IRC para podermos, embora devo dizer que a principal prioridade, se tivéssemos que optar entre um e outro, eu acho que a redução do IRS seria, no curto prazo, mais interessante para a tal transferência de rendimentos para as famílias e para não poder fazer essa pergunta, dizer que as empresas e a economia está bem e as famílias menos bem. Mas, reduzindo o IRS e reduzindo o IRC, estou convencido de que não iríamos baixar a carga fiscal. Pelo contrário, há um conjunto grande de empresas multinacionais que, para todos os efeitos, não acrescentam valor. Fazem preços de transferência, pura e simplesmente, e não acrescentam o valor que poderiam acrescentar à economia portuguesa, com exceção dos salários. E acho que, como é evidente, todas essas grandes multinacionais podem facilmente ver com um joystick onde é que pagam menos impostos. Se pagarem mais impostos em Portugal do que noutros sítios, vão aproveitar Portugal para a boa formação que têm, a boa localização que têm, os salários que não são tão altos, mas não vão optar por Portugal para pagar aqui os seus impostos. É o que está a acontecer. Se baixarmos o IRC, vamos estimular as empresas multinacionais que cá estão instaladas a pagar mais impostos em Portugal. Deixa-me ouvir, voltar à Wanda Cruz. Salvaguarda da carga da receita fiscal. Deixa-me voltar à Wanda Cruz, porque há pouco dizia, Wanda, falou que tinha lido algumas denúncias. Que denúncias são essas? Pode detalhar um pouco mais? E, por outro lado, gostaria também de ouvir sobre esta questão que agora foi colocada em cima da mesa, se a solução, enfim, no imediato para melhorarmos os rendimentos das pessoas e as remunerações é por via fiscal ou se os sindicatos encontram aqui outra forma de chegar a esse objetivo? Também por via fiscal. Peço desculpa, Vitor. Também, não só. Bem, eu realmente gostei imenso de ouvir a intervenção que me precedeu agora. E realmente os números da exportação têm sido muito bons e nós congratulamos com isso. Pena é que depois assistamos a que essa distribuição não vá para o bolso dos trabalhadores. Porque eu relembro que, portanto, no acordo e na negociação, na contratação coletiva, quando chegamos a acordo, é pelos mínimos. Portanto, estes mínimos podem ser sempre superiores àquilo que foi acordado. E uma das coisas que temos vindo a perceber é que a maioria dos setores, que quando estamos até inclusivamente à mesa das negociações em sede de concertação social, é-nos dito que, como há falta de mão de obra em Portugal, o que estamos ali a negociar têm que pagar os empregadores bastante mais, porque não vão conseguir trabalhadores para estes valores, mas depois, na realidade, aquilo que nós constatamos e temos vindo a constatar é que nem os 5.1 que nós negociamos estão a ser efetivamente aplicados no setor privado. Portanto, é claro que o objetivo da empresa e dos empregadores é um. E nós, o GT, defendemos que as empresas devem ser robustas para que criem emprego. Nós não temos aqui nenhum handicap contra os empregadores, nem contra a dinâmica da economia. Agora, a nossa preocupação é que depois esses dividendos não são distribuídos por quem de facto também trabalha. Quer dizer, temos estes resultados, como eu há pouco referi, de macroeconomia, que são bons e que nos deixam... Pese embora a circunstância que nós estamos a viver atualmente ser super constrangedora, nós temos aqui esta inflação, temos o problema que não sabemos como é que ainda vamos conseguir resolver, da dependência que temos de gás natural e também dos combustíveis, que os preços são galopantes e o governo também não está a conseguir pôr mão nesta circunstância, mas não é só em Portugal. No entanto, também era importante que se acelerasse a transição
climática, energética, para que conseguíssemos ser um pouco mais independentes energeticamente. Isso demora anos, Wanda. Isso é um objetivo que demora anos a conseguir, não é? E nós precisamos de atuar já nesta altura. Deixe-me voltar a insistir nesta questão das denúncias, até porque acabou de referir outra vez que existem no setor privado casos em que nem os 5,1% que estavam no acordo, portanto, de aumento de 5,1%, estão a ser cumpridos. Quantos casos é que vos chegou ao conhecimento e o que estão a fazer com isso? Com essa informação? Já nos têm chegado alguns casos e não é de agora. Não é de agora, portanto, já na altura que estávamos em negociações, também já havia contactos com os nossos sindicatos e com os seus interlocutores empresariais e que na altura os nossos sindicatos nos diziam que não sabiam se iam conseguir chegar aos 5,1% que nós estávamos a tentar negociar. Portanto, há muitas negociações que ainda não estão fechadas, estão a decorrer. No entanto, é uma realidade e se me permite relativamente, porque acabei por não lhe responder relativamente ao IRS, é óbvio que nós temos a noção que se pagam muitos impostos em Portugal, mas também é uma pena que estas empresas vão fazer a sua sede fiscal noutros países e não distribuam a riqueza por quem a produz, portanto, e não paguem também os seus impostos em Portugal. É logo o primeiro ponto. Segundo ponto, temos batido bastante para que haja também aqui uma desburocratização da administração pública. Ganhavam todos, portanto, e se calhar estes custos de contexto que os empregadores têm vindo a pôr muitas vezes acima da mesa, se calhar já não era este pretexto porque começava a ser ultrapassado e conseguíamos mais ganhos para o bolso dos trabalhadores, passa a expressão, um bocadinho mais... Estamos todos à espera da chegada desse simplex, cada vez mais funções do Estado. João Cerejeira, deixa-me regressar a si para lhe perguntar se estamos aqui enfiados num colete de forças em que a resposta aparentemente varia entre um choque fiscal ou um sucedâneo dele, ou então, enfim, esta velha luta quase ideológica que opõe trabalhadores de um lado, empregadores do outro. No fundo, a pergunta é: estamos a cuidar de aumentar o bolo para que toda a gente fique com mais ou continuamos só a tentar decidir quem é que fica com a maior parte da fatia? Bom, essa questão de repartir o bolo, isso não é uma questão ideológica, isso faz parte do debate democrático e, portanto, numa sociedade onde há concertação social, onde há, digamos, de forma pacífica, mas muitas vezes acalorada, mas esse debate entre como é que se reparte os ganhos entre o capital e o trabalho tem sempre que existir e é bom que ele exista, de que não seja imposto, que não seja o governo a terminal, mas que seja o mercado, que sejam os vários interlocutores do diálogo social que o consigam fazer. Agora, aqui duas notas que eu queria precisar. Em primeiro lugar, é preciso distinguir o que são políticas estruturais e políticas de conjuntura. Portanto, algumas coisas que o Rafael referiu há pouco são políticas de cariz estrutural que estão atrasadas. Portanto, muitas vezes isso é estrutural e parece que por ser estrutural não se pode resolver agora. Não, tem que se resolver agora porque quanto mais atrasarmos for, mais tarde teremos os efeitos. Teremos os resultados. E foram aqui citadas algumas, as questões da qualificação, as questões que têm a ver com a própria eficiência do próprio Estado. Portanto, o Estado a que chegou a educação e a saúde chega a este Estado com mais recursos. Do ponto de vista, se nós olharmos para as estatísticas do emprego público, temos mais professores, temos mais médicos, temos mais profissionais do Estado, temos mais funcionários públicos no Estado do que tínhamos há 5 anos atrás. Portanto, isto quer dizer que há aqui um problema de gestão dos recursos que estão disponíveis. E sobre esse debate não existe praticamente nada, há muito pouco estudo sobre como melhorar a eficiência da administração pública, porque depois uma má administração pública depois reflete-se em custos de contexto, como a própria GT falou agora, de maior burocracia, acaba por ser quase uma carga adicional não só burocrática, mas também de impostos que temos todos que pagar para suportar essa máquina. E, portanto, a questão da descida do IRS, nomeadamente dirigida às classes médias, eu acho que era fundamental, agora falando mais de políticas de natureza conjuntural, porque seria um sinal muito importante dado pelo Governo também, que as famílias percebiam e as próprias empresas também percebiam. Eu trago aqui um exemplo de um familiar meu, que teve um aumento em média com os valores do ano passado, portanto um aumento de cerca de 5% de salário, aumentou o bruto de 144 euros. Isto é o que está no recibo. Em termos líquidos, aquilo que aparece na conta bancária foi 60 euros. Se adicionarmos a TSU, quer dizer que para a empresa, para a entidade patronal, custou 180 euros, o aumento mensal, e a pessoa recebeu 60 euros. Ou seja, 2/3 do aumento foi para o Estado. Isto é inacreditável. Isto não é um salário milionário, portanto é um salário classe média, normal,
em que 2/3 do aumento vai para o Estado. Portanto, isto desincentiva também as próprias empresas a usarem um instrumento de salário como fonte de motivação, porque tem um custo muito grande e, portanto, é muito mais difícil para as empresas também usar este instrumento de salário como elemento de motivação e captação de novos quadros. Depois, coloca também as empresas em alguns setores que estão mais expostos à concorrência internacional em termos de quadros, e nomeadamente isto acontece naquelas profissões que é possível trabalhar à distância. As empresas tecnológicas portuguesas, ainda há pouco tempo, estava num debate com empresários dessa área de Braga, que é uma zona, portanto, uma área do país, uma cidade que é bastante forte nesta área das novas tecnologias, em que ele falava da dificuldade que tem em recrutar pessoas e das condições de concorrência que ele tem que apresentar, porque hoje em dia, quando contrata um engenheiro informático, ele está a concorrer com uma empresa de informática da Alemanha ou de outro país. E não apenas... E, portanto, se nós tivermos política de IRS também que não seja compatível com estas condições de concorrência, nós já estamos a retirar recursos que são fundamentais para as empresas portuguesas crescerem, que vão estar a trabalhar para fora. Do ponto de vista individual, é ótimo para a pessoa, pelo menos está cá em Portugal. Portanto, é uma imigração, mas em casa, não é? Mas, por outro lado, está a retirar recursos que são chave para o desenvolvimento das empresas portuguesas nesta área, por exemplo, das novas tecnologias. Deixe-me voltar ao Rafael, porque esta questão da imigração, dos quadros e dos salários não se coloca apenas e só nas tecnologias. E agora apela rapidamente à sua experiência enquanto dirigente de uma associação que representa o setor metalúrgico e metalomecânico. Creio que representa 250 mil trabalhadores, são cerca de 5% da população empregada em Portugal. E tem falta de pessoas e viram muitas pessoas saírem nos últimos anos e não estamos apenas e só a falar de gente, de engenheiros e, portanto, estamos a falar de uma força de trabalho bastante diversificada. Como é que estão a resolver o problema? Estamos a falar de uma força de trabalho diversificada nos mais qualificados, nos menos qualificados. O que acontece é que, apesar de este setor ter crescido em termos salariais mais do que a média, até por uma questão de necessidade, atração e retenção de talentos, porque a concorrência é muito grande, mas a verdade é que ainda assim estamos a ter dificuldades. Como é que estamos a resolver? Estamos a fazer a transição, tal como outros setores, a transição digital acelerada, dentro daquilo que é possível e dentro dos meios que temos, até porque, conforme acabámos de ver ainda recentemente... internacionalmente? Nós somos... Ou simplesmente baixam os braços e vão à procura? Não, estamos a concorrer internacionalmente a todos os níveis, não só na parte da transição digital, como na parte da contratação de recursos humanos. E estamos a ir buscar também a outros locais, conforme é sabido, e inclusivamente até... Mas há um rendimento mais alto? Há um salário mais alto? Ou seja... Tem havido o crescimento dos salários no setor metalúrgico e metalomecânico na ordem dos 2 dígitos em muitos casos. Não digo que todas as empresas estão a reagir desta forma, porque a verdade é que, conforme acabei de lhe dizer, o setor é heterogéneo, mas há um conjunto grande de empresas que está a reagir desta forma. E sentem este problema que o João estava a referir, de que, neste exemplo, em que uma boa parte do aumento salarial, afinal, não é eficiente porque não fica nem na empresa, nem fica no trabalhador, enfim, é eficiente para o Estado, porque o Estado vai poder usá-lo. Sentimos, e também dou um outro exemplo, a questão, nos últimos anos, por exemplo, no setor metalúrgico e metalomecânico, nem as empresas nem os trabalhadores queriam que fosse aumentado o subsídio de refeição, porque estava no limite daquilo que estava isento para efeitos fiscais e para fiscais. E, portanto, não havia aumento porque não era estímulo para ninguém. Só agora, de facto, é que houve um ajustamento e aí passou também a ser feito esse ajustamento. Mas esta é que é a verdade, não é? Portanto, o Estado português asfixia as empresas porque esta carga fiscal é uma tenaz. Quando 2/3 do esforço financeiro que as empresas fazem para aumentar um trabalhador de nível médio é consumido pelo Estado, é consumido pelo fisco, não só falta o estímulo ao trabalhador, como à própria entidade empregadora. Falta o estímulo de uma saúde a funcionar e de uma educação falta a funcionar, falta os professores tudo. Mas a verdade é satisfeitos. Deixe-me terminar, porque estamos mesmo no fim do nosso tempo. Relativamente aos 5,1%, sabemos que uma empresa que não aumente 5,1% não está a violar nenhuma lei, não está a violar um acordo, ou não está a respeitar um acordo, que muito rapidamente estamos mesmo no fim. Como é que estão a fiscalizar essa situação? Eu não sei se estão a fiscalizar, podemos falar na expressão monitorizar, porque fiscalizar já bastam as autoridades inspectivas que asfixiam também as empresas. Aquilo que eu sei é que os principais setores que estão a negociar valores na ordem daquilo que foi acordado, e em alguns casos até superior, sem prejuízo de haver empresas que, por sua iniciativa, já pagaram mais do que esta percentagem.
Muito obrigado aos três pela vossa presença. Wanda Cruz também, que está à distância, muito obrigado pela vossa ajuda. E chega assim ao fim o Economia Real e esperamos por si dentro de 7 dias.